a ansiedade hoje, todo mundo pesquisa, você vê palestras, a gente escuta psicólogos falando que é o mal do século. Por que que é o mal do século? Porque a ansiedade vem do excesso de informação, né? Então, por que que antigamente, na época da minha avó, a ansiedade não era algo tão comum quanto hoje? Porque ela tinha uma informação limitada. Ela não tinha internet, a vida dela era muito restrita àquilo que ela convivia. Para ela falar com alguém, ela tinha que se locomover. O telefone veio depois, a internet veio depois, o celular veio depois, o telefone fixo não, né, gente? Mas o celular. Então, tudo que você precisa hoje de informar, tudo que você vai gerando de mais informação, não é que vai gerando mais ansiedade, mas vai te dando mais responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, você vai tendo mais. Você vai tomando mais. Seu tempo vai tomando mais. Então, assim, por exemplo, na época da minha avó, que eu estava dando exemplo, ela tinha que cuidar dos filhos, do marido, encontrar a família tantos dias, encontrar as amigas, era uma vida muito mais restrita. Na época dos meus pais, a internet ela começou a vir, já tinha um celular, mas ainda era menos o número de informações. Então, se eles queriam alguma coisa, eles tinham que buscar uma biblioteca, eles tinham que ir atrás de um especialista. Não tinha hoje um chat, o IA, por exemplo, né, o GBT ou qualquer outra coisa que tenha hoje, que te dá essas informações extremamente agora, instantâneas. E as pessoas elas estão, às vezes, até confiando demais nessa informação sem entender o que está por trás disso. Então, a ansiedade, eu acho que hoje ela vem porque a gente está com excesso de problemas, excesso de atividades, excesso de responsabilidades. Por isso que eu falei no começo que a gente não pode pegar mais do que aquilo que eu dou conta. Porque quando eu dou conta de fazer só, por exemplo, o que está nessa folha, eu ainda estou bem. Quando eu começo a pegar mais e mais e mais, eu vou me sentindo incapaz e vou gerando mais ansiedade. Por quê? Medo de não dar conta, medo de fracassar, medo de acontecer algum problema. A ansiedade e o medo, elas estão muito ligadas. Por que que o pânico, ele também vem um pouco da ansiedade, né? Muita gente tem crise de ansiedade, vai para o hospital, acha que está tendo um infarto. Isso eu já vi várias pessoas me contando. E aí chegaram lá, o médico falou, olha, você não está tendo nada, você só está com uma crise de ansiedade, você está passando por algum problema. E aí, às vezes, a pessoa não percebe que ela não parou para pensar no problema dela. Ela está vivendo. E aí, aquela vida que parece que você nunca vai ter uma... Tipo assim, o amanhã não existe, então eu vivo intensamente todos os dias. Então, essa coisa do intensamente também traz ansiedade. E aí, eu acho que quando você para pensar no problema, você precisa parar para solucionar o problema. E as pessoas não querem, então vão gerando mais ansiedade. Então, por exemplo, você perdeu um pai, você perdeu uma mãe, e aí você não fez o luto, ou você não processou aquilo. Ah, meu pai já estava velho, ah, meu pai estava doente, eu não posso sofrer, a vida é assim. Não, a vida é assim, mas você passou por uma perda. Você tem que se permitir viver aquele momento. Porque a gente é ser humano, gente. Nós não somos máquinas. Nós ainda somos feitos de emoção. Nós temos alma. Então, nós temos o nosso lado espiritual. Então, tudo isso ainda existe. A gente não é robô. Não existe um chip que põe no cérebro e você fala, agora deleta os meus problemas ou deleta as minhas sensações ruins e só traz à memória as coisas boas. Isso não existe. Então, quando você começa a ter essas crises de ansiedade, são várias questões. Então, é um problema que você tem, que você não resolveu. Ou é um problema que você tem, que você sabe que você não tem a capacidade de resolver, né? Porque a gente não controla. Então, vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma pessoa que eu estava conversando e ela tem uma crise de ansiedade muito grande porque ela tem muito medo do amanhã, por exemplo, do futuro. Ela tem medo de não dar certo, a empresa dela aconteceu um problema, ou ela tem medo do marido deixar, ou ela tem medo de acontecer alguma coisa com o filho. Ela tem muitos medos. E aí esses medos começam a tomar conta dela. Só que já existe um artigo, já existe comprovadamente, cientificamente falando, que 90% dos nossos medos não acontecem. Então, por exemplo, medo que eu tinha de morrer antes de me casar.
Quem já passou por isso foi adolescente. Ai, meu Deus, por favor, não posso morrer antes de casar. Não posso morrer antes de ser mãe, né? São medos que a gente tinha quando a gente era mais jovem e hoje a gente ri daquilo. Mas quando a gente vai amadurecendo, são medos que a gente precisa amadurecer também. E às vezes as pessoas elas não permitem entender o porquê desse medo. Então, elas precisam processar o medo, elas precisam dar espaço para trabalhar esse medo. E aí, às vezes, esse medo é tão grande que você precisa de uma ajuda profissional. Você não vai conseguir lidar com a solução do medo sozinha. Então, você precisa de um psicólogo, talvez de um psiquiatra. E isso não é vergonhoso, gente. Eu faço terapia. Os meus filhos fazem. O João vai quando ela chama várias vezes. Ele já foi. Ele adora. Então, assim, eu acho que eu não vivo hoje sem uma pessoa que eu possa chegar e conversar. Não é uma pessoa que vai resolver os seus problemas para você, não. É uma pessoa que vai te dar uma visão diferente da vida. Porque, às vezes, você tá com o seu medo tão quadradinho que você não pensou numa possibilidade diferente. Às vezes, a pessoa vem com o olhar de fora e fala ali, olha só, você tá com esse medo, mas você já percebeu que, olha, tantas coisas que você teve medo que não aconteceram. E olha essa possibilidade aqui. Quando você muda a peça de lugar, muda completamente tudo que você está sentindo, que você está pensando na sua vida. E aí você dá uma outra perspectiva para a sua vida. E aí você consegue pensar de uma maneira melhor. Você consegue olhar o outro de uma maneira melhor. Às vezes a gente tem muita raiva, ou a gente está chateado com alguém, ou a gente passou por um processo difícil com uma pessoa e você não liberou essa mágoa ainda. E aí você vai para essa terapia e consegue entender. Não é o perdão, não é, gente, você perdoar e ser amigo. É perdoar e viver a sua vida. Então, às vezes, você conseguiu compreender o porquê daquela pessoa. Às vezes, os nossos pais, os nossos avós, eles não foram quem você sonhou, né? Ou gostaria que eles fossem. Mas é o pai e a mãe que Deus te deu. Então você tem que aceitar. E muitas vezes eles vêm com deficiências que às vezes a gente não aceita. Enquanto você não aceitar isso, a vida não vai para frente. Por quê? Porque nós somos completamente ligados ao nosso pai e à nossa mãe. Então a gente tem que honrar pai e mãe independente de qualquer coisa. A gente tem que estar apoiando pai e mãe independente de qualquer coisa. Você tem que estar disposto a ajudar pai e mãe. E às vezes o seu pai fez algo que você não gostou, mas você não sabe como ele foi criado. Às vezes ele já melhorou 80% pelo que ele passou com o seu avô. E assim sucessivamente. Então, assim, a gente tem que sempre sair um pouco do nosso egocentrismo e olhar só para o nosso problema e começar a olhar também os problemas dos outros e perceber que os outros também podem ter problemas e que às vezes eles estão fazendo o melhor deles. E às vezes o melhor deles não é o seu ideal, mas é o melhor deles. E você vai fazer o que com isso? Paciência. Então, a ajuda profissional ela é muito essencial no dia a dia hoje. Ainda mais pelo mundo de tantas informações que a gente já falou, de tantos problemas, de tantas cobranças, de tantas inversões de valores que a gente está tendo. E aí, muitas vezes, você se questiona se você se mantém firme ou se você cede. E aí eu acho que a gente não pode ceder, a gente tem que manter firme naquilo que a gente acredita, nos nossos valores, porque é isso que vai fazer a sua diferença. É isso que vai manter quem você é. E aí o psicólogo, o psiquiatra, os profissionais de saúde, eles vêm para nos ajudar. Por isso que é tão importante a gente ter essa ajuda e não se sentir mal, ou não se sentir doente, ou não se sentir problemático, porque você pediu ajuda. Pelo contrário, isso para mim é sinal de maturidade, é um sinal de que você realmente está disposto a mudar. Você não vai mudar sozinho. Não existe isso, gente. Não existe você mudar sozinho. Você tem vontade de mudar, mas a gente precisa de uma força, né? Tem que ter Deus, tem que ter uma força externa que te mova para que você possa ter uma disponibilidade maior. Sabe aquela vontade que você às vezes está na cama e fala, Deus, não tenho vontade de nada. E aí, de repente, no outro dia você acorda com outra cabeça, com outra vontade. Isso é a força divina que vem para tirar a gente daquele momento que a gente está ali de depressão, de tristeza, de que você acha que o mundo vai acabar, de que não tem mais solução. Não, não é assim. E aí, por isso, é tão importante a ajuda de um profissional, porque ele vai tirar você dessa inércia. Posso falar assim, às vezes a gente está inerte, e alguém tem que vir te sacudir, falar, querido, ó, acorda, vamos pra frente, a vida não é assim, as pessoas não vão ser do jeito que você sonha mesmo, e vamos batalhar, que é o que a gente pode fazer. Então, assim, não tenha vergonha de pedir ajuda. Para mim, quando você
se dispõe a ir a um profissional de saúde, você está dando um sinal de que você se ama, de que você está disposto a dar o seu melhor para quem você ama. Eu quero ser a melhor versão que eu possa ser para quem eu amo. Para o meu marido, para os meus filhos, para as pessoas que estão do meu lado, para os meus pais. Eu acho que isso é a coisa mais importante que você pode fazer por você mesma nesse momento.